Aula Trigonometria no Triângulo. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de aplicar o Teorema de Pitágoras em problemas práticos e em outras relações geométricas, utilizar as relações trigonométricas do triângulo retângulo, resolver problemas utilizando a lei dos senos e a lei dos cossenos e proceder o cálculo da área de um triângulo qualquer através de relações trigonométricas. O inesquecível Teorema de Pitágoras, acredito que a maioria de vocês já tenha ouvido falar de Pitágoras e de seu famoso teorema em um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que contenha um ângulo medindo 90 graus. Existe um lado oposto ao ângulo de 90, que chamamos de hipotenusa, e os lados adjacentes a estes lados chamamos de catetos. Em qualquer triângulo com essa figuração, ou seja, retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Em um triângulo retângulo, também vale as relações de seno, cosseno e tangente. Seno do ângulo alfa é a razão entre o seu cateto oposto, ou seja, o lado que está oposto a este ângulo, e a hipotenusa. Então, seno de alfa é igual a B sobre A. Cosseno do ângulo alfa é a razão entre o cateto adjacente, ou seja, ao lado do triângulo que está ao lado deste ângulo, pela hipotenusa, ou seja, cosseno de alfa é igual a C sobre A. A tangente de alfa é a razão entre cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, tangente de alfa é igual a B sobre C. Da mesma forma, beta, que é o outro ângulo, que não é o ângulo reto é o ângulo de 90, aqui temos o ângulo beta, também tem relações para seno, cosseno e tangente. Só que o cateto oposto a beta é C e o cateto adjacente B, ao contrário do ângulo alfa. Então, seno de beta é C sobre A, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de beta é igual a B sobre A, sendo cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tangente de beta é igual a C sobre B, cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos resolver o exemplo 1. Para ver a aplicação desses conceitos nesse triângulo, vamos determinar o valor de x, de seno, de cosseno e de tangente, do ângulo alfa. Antes de mais nada, temos que entender que, para determinar o seno e a tangente, é necessário saber o valor do cateto oposto ao ângulo alfa. Bom, pelo Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Resolvendo essa equação, ficamos com a equação 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. 8 ao quadrado, 64. Desta forma, x ao quadrado é igual a 100 menos 64, que é igual a mais ou menos raiz de 36. 36 surge da operação 100 menos 64. E para resolvê-la, extraímos a raiz quadrada de 36. Como se trata de uma equação quadrática, mas para medida geométrica tem sempre um valor positivo, desta forma, iremos trabalhar com o valor positivo de x.
x é igual a mais raiz de 36, que é 6. Portanto, x vale 6. Ou seja, o cateto oposto a alfa vale 6. Assim, seno de alfa é cateto oposto 6 sobre a hipotenusa 10. Então, 6 sobre 10, que corresponde a 3/5. Cosseno de alfa é o cateto adjacente 8 sobre a hipotenusa 10. Então, 8 sobre 10, que corresponde a 4/5. E tangente de alfa é o cateto oposto 6 sobre cateto adjacente 8. Então, 6 sobre 8, que corresponde a 3/4. Relações fundamentais. Existem várias relações fundamentais, mas as principais delas são duas. Primeira, a soma dos quadrados do seno e do cosseno de um ângulo é sempre igual a 1. Por exemplo, o quadrado do seno de 45 mais o quadrado do cosseno de 45 é igual a 1. O quadrado do seno de 21 mais o quadrado do cosseno de 21 é igual a 1. Qualquer ângulo que somamos, essa relação será válida. A outra relação é que seno de alfa é igual a cosseno de 90 menos alfa. Por exemplo, seno de 60 é igual ao cosseno de 90 menos 60. Logo, 90 menos 60 é igual a 30. Portanto, seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Por outro lado, cosseno de 50 é igual ao cosseno de 90 menos 40, para encontrarmos o resultado de 50. Assim, temos que o alfa vale 40. Logo, cosseno de 50 é igual a seno de 40. Para calcular os valores de seno, cosseno e tangente, na calculadora é muito simples. Para isso, precisamos de uma calculadora científica, como está mostrando a tela aqui ao lado. Por exemplo, seno de 45. Digitamos 45 e vamos para a tecla Sim, que corresponde a seno em inglês. Teclamos o Sim e encontramos o resultado aproximado, 0,707. O cosseno é da mesma forma. Digitamos 45 e apertamos a tecla Cos. O resultado é aproximadamente 0,707. Da mesma forma, acontece com a tangente. Digitamos 45 e teclamos a tecla TAN. O resultado é 1. Se quisermos verificar a validade desta relação aqui, seno ao quadrado de 45 mais cosseno ao quadrado de 45 igual a 1, podemos proceder da seguinte forma. Vamos abrir um parênteses, pois vamos calcular o seno de 45. E o resultado vamos elevar ao quadrado. Então, primeiro calculando o seno de 45 e vamos utilizar essa tecla, que significa elevar o número ao quadrado. Pronto. Encontramos o resultado. Agora, vamos somar a outra parte da nossa equação. Ou seja, vamos abrir o parênteses, calcular
o cosseno de 45, elevar ao quadrado e vamos fechar o parênteses. Pronto! Verifique que o resultado encontrado realmente foi 1. Assim, verificamos a validade da relação fundamental. Para a outra relação, vamos verificar que esta relação aqui, seno de 60 tem que ser igual ao cosseno de 30. Por exemplo, seno de 60 equivale a aproximadamente 0,866. Agora, vamos verificar o cosseno de 30 para ver se essa igualdade é verdadeira. 30 cosseno, observe, 0,866. Realmente, a igualdade é verdadeira. Então, ficou fácil de visualizar que as relações fundamentais realmente possuem validade. Os ângulos são infinitos, mas existem alguns que aparecem com mais frequência. Temos razões trigonométricas para seno, cosseno e tangente desses ângulos. São os ângulos de 30, 45 e 60. Assim, seno, cosseno e tangente de 30 corresponde a meio, raiz de 3 sobre 2 e raiz de 3 sobre 3. Para 45, temos que seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Tangente de 45, 1. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, meio. E tangente de 60, raiz de 3. São valores interessantes para memorizar, pois serão muito utilizados em seu curso. Vamos resolver problemas práticos com a trigonometria. Um engenheiro necessita saber a distância de uma margem a outra de um rio para fazer um projeto de construção de uma ponte. Para tanto, ele se posiciona no ponto A e avista uma árvore no ponto B. Então, ele se posiciona no ponto A, de um lado da margem, e visualiza um ponto B desta árvore, do outro lado da margem. Aí, ele caminha uma certa distância até um ponto C. Marca neste ponto uma estaca. E com base nisso, ele tem a visualização de um triângulo retângulo, onde a distância do ponto A ao ponto C mede 20 metros. E com um aparelho apropriado, verifica que o ângulo formado entre a visualização da árvore e o ponto A é de 60 graus. Feito isto, ele pode utilizar a relação de tangente, onde o cateto oposto, que é a distância de uma margem à outra, dividido pelo cateto adjacente, que é 20. Assim, temos tangente de 60 é igual a x sobre 20. Tangente de 60 corresponde a raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual a x sobre 20. Assim, o 20 que está dividindo passa multiplicando, ficando então da seguinte forma: x é igual a 20 vezes raiz de 3. Logo, x é aproximadamente 34,65 metros. É uma aplicação simples, porém bem interessante sobre a trigonometria. Também é importante falarmos sobre a lei dos senos. A lei dos senos, dada em um triângulo qualquer, sempre um lado
é dividido pelo seu seno do seu ângulo oposto. Vai ter sempre um valor constante, ou seja, Azinho sobre seno de A, Bzinho sobre seno de B e Czinho sobre seno de C, ou seja, ao seu oposto. Para que serve a lei dos senos? Quando tivermos dois ângulos em um lado, nós podemos determinar os outros lados. Já a lei dos cossenos, temos a seguinte relação: o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto desses lados pelo cosseno do ângulo oposto, valendo essa relação para qualquer um dos lados, A, B ou C. Para que serve? Dados dois lados e um ângulo entre eles, é possível determinar o outro lado. Para exemplificar, vamos determinar o valor de x neste triângulo. Veja que temos um ângulo oposto a 5 centímetros e x é o lado oposto ao ângulo de 40. Dessa forma, pela lei dos senos, temos 5 sobre seno de 104 igual a x sobre seno de 40. Seno de 104 corresponde a aproximadamente 0,9703 e seno de 40 corresponde a aproximadamente 0,6428. Utilize a sua calculadora para determinar esses valores. Logo, x é aproximadamente 3,3124 centímetros. Neste segundo exemplo, vamos determinar o valor de x neste triângulo. Para isso, vamos utilizar a lei dos cossenos, pois temos dois lados e um ângulo entre esses lados. Pela lei dos cossenos, teremos a seguinte relação: x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 7 ao quadrado menos 2 vezes 8 vezes 7 vezes cosseno de 110. 8 ao quadrado, 64. 7 ao quadrado, 49. 2 vezes 8 vezes 7, 112. Cosseno de 110 é aproximadamente menos 0,3420. Realizando as operações, 64 mais 49, 113. Menos 112 vezes menos 0,3420, 38,304. Realizando a adição entre esses dois termos, teremos que x será aproximadamente 12,3 centímetros. Também temos como calcular a área de um triângulo qualquer usando a trigonometria. Por exemplo, S representa a área, então a área pode ser calculada como o meio, o produto entre B vezes C, meio vezes o produto de B vezes C, vezes seno de A. Ou seja, se temos a medida de dois lados e um ângulo formado entre eles, é possível calcular a sua área. Por exemplo, vamos determinar a área deste triângulo. Temos os lados 9 e 10 e entre os lados um ângulo de 80 graus. Desta forma, teremos como solução meio vezes 9 vezes 10, os lados, vezes seno de 80, que é o ângulo. Seno de 80 é aproximadamente 0,9848. Meio vezes 9 vezes 10, 45. Realizando essa multiplicação, encontramos que a área desse triângulo é de aproximadamente 44,316 centímetros quadrados.
Chegamos ao final de mais uma videoaula. Bons estudos!